Seja bem-vindo ao canal Histórias de Traição. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve e comenta no final o que você faria no meu lugar, porque a noite que vou contar começou como uma daquelas noites ruins, pesadas, cheias de silêncio e raiva acumulada, e terminou de um jeito que eu jamais teria imaginado. Era por volta das 10:30 da noite, talvez um pouco mais tarde, e eu estava sentado sozinho na sala da minha casa, com quase todas as luzes apagadas, exceto por uma luminária velha ao lado da poltrona, iluminando apenas o meu colo, a mesinha e uma parte pequena do tapete. O resto da casa parecia afundado numa escuridão quieta, como se até as paredes soubessem que alguma coisa dentro de mim estava quebrada. Eu tinha uma pasta amarela sobre as pernas, cheia de anotações, listas, contas, perguntas e detalhes que minha advogada havia me mandado organizar para o divórcio. Havia horas que eu escrevia, riscava, voltava a escrever, tentando transformar minha dor em algo útil, tentando colocar ordem naquela bagunça que minha esposa tinha feito da minha vida. Eu não estava cansado por causa do papel, nem por causa da caneta que parecia pesar cada vez mais na minha mão. Eu estava cansado de existir dentro daquele casamento morto. Estava cansado de dormir ao lado de uma mulher que mentia olhando nos meus olhos. Estava cansado de fingir que não percebia as saídas cada vez mais frequentes, as desculpas cada vez mais fracas, os banhos demorados antes de encontrar as amigas, o celular virado para baixo, o sorriso que aparecia quando uma mensagem chegava e sumia quando eu perguntava quem era. A campainha tocou de repente, e o som cortou a casa como uma faca. Levantei a cabeça, meio confuso, e só então percebi o quanto a noite já tinha avançado. Por um segundo, pensei que fosse alguma entrega errada, um vizinho precisando de ajuda, qualquer coisa menos ela, porque minha esposa, Patrícia, não voltava cedo de uma noite com as amigas havia meses. Coloquei a pasta no chão, deixei a caneta cair em cima dela e me levantei com dificuldade, sentindo nos ombros o peso de semanas sem dormir direito. Caminhei até a entrada, acendi a luz do corredor e a luz da varanda, e olhei pelo olho mágico. 2 policiais estavam parados do lado de fora. E quando 2 policiais aparecem na sua porta no meio da noite, você sabe que nada bom vem junto. Respirei fundo, abri a porta e, tentando soar menos nervoso do que eu estava, perguntei: o que foi que eu fiz agora? Era uma tentativa idiota de humor, mas nenhum dos 2 sorriu. O mais velho me encarou com um rosto duro e perguntou se eu era Renato Almeida. Respondi que sim. Então ele perguntou se Patrícia Almeida era minha esposa. Naquele momento, meu estômago afundou um pouco. Eu confirmei e perguntei o que estava acontecendo. Ele não respondeu. Policiais têm esse dom irritante de fazer perguntas sem nunca responder às suas. O outro deu meio passo para dentro da casa e disse que precisavam conversar comigo. Eu bloqueei a passagem com o corpo e falei: não. Primeiro vocês me dizem o que aconteceu. O mais novo pareceu ofendido, como se ninguém jamais tivesse negado entrada a ele. O mais velho estreitou os olhos e perguntou se eu tinha passado a noite em casa. Cruzei os braços e olhei para ele sem paciência. Eu disse que sim, que estava ali desde o fim da tarde, e que aquela seria a última resposta até que eles respondessem à minha pergunta. O que estava acontecendo? Finalmente, depois de uma troca de olhares entre os 2, o policial mais velho disse que minha esposa havia se ferido e tinha sido levada para o Hospital Santa Helena. Existe uma coisa estranha que acontece com um homem traído. Em 1 minuto, você está planejando como arrancar aquela pessoa da sua vida da forma mais limpa possível. No minuto seguinte, quando dizem que ela foi levada para o hospital, o ódio dá lugar a um medo automático, quase vergonhoso. Perguntei o que tinha acontecido com ela. De novo, eles hesitaram. Pedirão para entrar. Eu já não tinha forças para continuar aquela disputa na porta, então dei um passo para trás e deixei que entrassem. Apontei para a sala, acendi a luz principal e me sentei na poltrona onde eu estava antes. Eles ficaram de pé por alguns segundos, olhando ao redor, como se estivessem entrando numa cena de crime. Eu perguntei, já perdendo a paciência, se agora podiam me dizer o que havia acontecido. O mais velho respirou fundo e falou com uma voz treinada: Senhor Renato, lamentamos informar que sua esposa foi baleada esta noite.
Ele disse aquilo como quem já tinha repetido a mesma frase dezenas de vezes, e só depois entendi que ele estava observando cada reação minha, tentando descobrir se eu demonstrava surpresa verdadeira ou fingida. Mas a notícia me acertou com força. Perguntei se ela estava viva. Ele respondeu que eu já sabia que ela tinha sido levada ao hospital. Eu perdi a calma. Disse que ele tinha dito que ela foi levada, mas não tinha dito se estava viva, morta ou morrendo, e mandei que respondesse de uma vez. Os dois trocaram outro olhar. O mais velho finalmente disse que Patrícia estava em cirurgia e que ainda não sabiam o desfecho. Aquelas palavras me atingiram de um jeito que eu não esperava. Meu peito apertou, minha respiração sumiu, e por alguns segundos eu comecei a hiperventilar como um idiota. Os policiais se aproximaram, mandando eu respirar devagar, e eu apenas assentia, tentando entender como a mulher que eu odiava havia poucos minutos agora podia estar entre a vida e a morte. A minha cabeça girava. Minha esposa tinha sido baleada. Patrícia tinha sido baleada. Quem, além de mim, teria motivo para odiá-la tanto? Esse pensamento passou tão rápido que quase me assustou. Tive medo de ter dito em voz alta, mas os policiais continuavam apenas mandando eu respirar, então acho que ficou preso dentro da minha cabeça. Quando consegui recuperar o controle, perguntei se havia mais alguma coisa que pudessem me contar. Dessa vez, eles foram mais diretos. Disseram que Patrícia estava em um quarto de motel com um homem, e que a esposa dele apareceu no local. Pelo que parecia, ela conseguiu entrar, talvez batendo na porta e sendo atendida sem que ele verificasse quem era. Depois, atirou contra o marido e contra Patrícia. O homem morreu no quarto. Patrícia, segundo os médicos, talvez sobrevivesse. Quando finalmente decidiram falar, despejaram tudo de uma vez, sem anestesia. Fiquei olhando para eles e então entendi o motivo real daquela visita. Eles queriam saber se eu tinha algo a ver com aquilo. Perguntei isso diretamente. O mais velho respondeu que já sabiam quem tinha puxado o gatilho, mas que sempre existia a possibilidade de participação de terceiros, e que também precisavam saber se minha esposa estaria segura caso voltasse para casa. Acho que foi ali que sorri pela primeira vez naquela noite. Eu disse que Patrícia vinha estando segura nas últimas semanas, então não via por que isso mudaria agora. Eles me olharam como se eu não tivesse entendido a gravidade da situação. Por impulso, resolvi entregar uma pequena lembrança daquela noite. Inclinei-me ao lado da poltrona, e os dois ficaram tensos na hora. O mais novo levou a mão à arma. Eu disse para ele relaxar, que era só um envelope. Peguei o envelope pardo que estava ao meu lado e entreguei ao policial mais velho. Expliquei que mais cedo eu tinha ido ao escritório da minha advogada, que ela havia me passado uma lista de tarefas, e que, ironicamente, uma delas era organizar outras listas. Então levantei a pasta amarela com minhas anotações sobre o divórcio. O policial abriu o envelope e começou a olhar as fotos do investigador particular. Patrícia entrando em um motel com um homem que eu nunca tinha visto pessoalmente, saindo com ele, abraçando-o no estacionamento, beijando-o como se eu não existisse. Perguntei se eles queriam me dizer o nome do homem com quem ela estava. O policial mais velho respondeu sem tirar os olhos das fotos: "Parece que o senhor já sabe bastante." Eles ficaram fascinados com as imagens de um jeito quase indecente, e então o mais novo soltou uma frase infeliz, dizendo que os dois pareciam bem diferentes antes dos tiros. O policial mais velho o repreendeu imediatamente e pediu desculpas, dizendo que ele era novo. Eu apenas balancei a cabeça. Tinha problemas maiores do que a falta de educação de um policial novato. Minha esposa traidora estava em cirurgia, o amante dela estava morto, e de alguma forma eu tinha virado uma sombra dentro de um caso de homicídio. O divórcio teria que esperar alguns dias, talvez algumas semanas, até que tudo se estabilizasse. Repeti que eu tinha passado a noite em casa, mencionei uma ligação longa que meu irmão, Marcelo, tinha me feito mais cedo, o que ajudava a confirmar meu álibi, e ouvi deles a recomendação quase ofensiva de que eu não deveria machucar minha esposa quando ela voltasse. Não vi motivo para discutir. Apenas repeti que ela tinha estado segura comigo até então. Quando foram embora, acompanhei os dois até a porta,
Apaguei as luzes do corredor e voltei para a sala. Sentei de novo na poltrona e fiquei encarando a pasta no chão. Ela foi baleada. Eu nunca tinha imaginado isso. Por mais raiva que sentisse, por mais que eu quisesse vê-la chorando arrependida numa cama vazia pelo resto da vida, nunca desejei que ela morresse. Eu queria que Patrícia vivesse o suficiente para sentir o peso do que fez. Queria que ela entendesse que algumas traições não acabam quando o caso termina, porque elas continuam respirando dentro da pessoa enganada. Naquela noite, antes da campainha tocar, eu estava tentando ocupar minha mente com as tarefas da advogada. Era melhor escrever listas do que ficar me perguntando por que ela tinha feito aquilo. Nosso casamento não era perfeito, claro. Patrícia sempre foi uma mulher difícil, dessas que pareciam procurar um motivo para reclamar mesmo quando tudo estava calmo. Às vezes, eu tinha a impressão de que a felicidade a incomodava. Mas só quando comecei a me preparar para deixá-la foi que consegui enxergar com distância o quanto eu tinha me acostumado a pisar em ovos dentro da minha própria casa. Agora, a mentira dela tinha me arrastado para um caos ainda maior. Eu não era apenas um marido traído. Eu era, de certa forma, uma pessoa que a polícia precisava observar. Peguei o celular e liguei para o número particular da minha advogada, doutora Helena Duarte. Ela atendeu no quarto toque, com aquela voz afiada de quem nasceu para vencer discussões. Disse que aquilo precisava ser importante, porque se não fosse, ela me cobraria uma taxa que eu continuaria pagando até ficar velho. Helena era uma predadora em forma de advogada, e por algum motivo isso me trazia conforto. Eu disse que precisava que ela encontrasse um advogado criminalista que trabalhasse de madrugada. Houve um barulho do outro lado, como se ela tivesse derrubado alguma coisa. A primeira pergunta dela foi: Renato, pelo amor de Deus, me diga que você não fez nenhuma besteira. Respondi que não, mas que outra pessoa tinha feito. Expliquei que os policiais tinham acabado de sair da minha casa, que a esposa do amante pegou os dois no motel, matou o marido e deixou Patrícia em cirurgia. Falei que a mulher precisava de um advogado, e que eu duvidava que ela tivesse alguém naquele momento. Helena ficou em silêncio por um segundo e depois falou de um jeito duro. Olhe para mim com a voz, Renato. Diga que você não teve nada a ver com isso. Eu disse que não tive. Ela mandou eu dizer de novo, de um jeito que ela pudesse acreditar. Repeti que não tive nada a ver, que os policiais me contaram, que provavelmente suspeitavam da mesma coisa que ela, mas que eu estava em casa a noite inteira. Ela respirou fundo e perguntou por que aquilo era problema meu. Eu disse que não era, mas que talvez a miséria gostasse de companhia. Se eu não tivesse passado por aquela conversa dolorosa no escritório dela, se eu não tivesse escolhido a lei em vez da raiva, talvez quem tivesse feito uma loucura fosse eu. Eu queria ajudar aquela mulher, a esposa do amante. Helena perguntou se eu sabia onde ela estava. Eu disse que o nome dela era Beatriz Costa, e que, como o tiroteio tinha acontecido na cidade e a cidade não era grande, ela provavelmente estava na delegacia central. Helena me mandou ficar em casa e disse que ligaria para um colega criminalista, nem que fosse apenas para garantir que Beatriz não falasse mais do que devia até conseguir defesa própria. Eu disse que precisaria ir ao hospital em algum momento. Helena respondeu que eu podia ir, mas que jamais deveria ficar sozinho com Patrícia. Se eu entrasse no quarto dela, que houvesse testemunhas. Se eu falasse com ela, que houvesse distância. Se alguém me pedisse para sair, eu deveria sair. Ela então suavizou a voz e disse que me conhecia, que eu estava confuso, que ainda havia uma parte minha machucada por Patrícia, mas que eu não era responsável pelo que aconteceu. Eu respondi sim, senhora, e depois de desligar fiquei olhando para o celular, irritado comigo mesmo por ela conseguir me fazer sentir como um menino obediente. Mas a verdade é que eu precisava daquilo. Precisava de alguém dando ordens, porque meu mundo tinha perdido o chão. Tomei banho, troquei de roupa e me preparei para ir ao hospital. 2 semanas antes, eu teria corrido desesperado para ficar ao lado de Patrícia. Naquela noite, fui porque ainda era meu marido no papel e porque havia obrigações que eu não fugiria de cumprir. Eu precisava entregar os dados do convênio, falar com os médicos, garantir que ela recebesse atendimento adequado.
O divórcio podia esperar. Eu não rasgaria minhas roupas de tristeza, não fingiria uma dor romântica que ela mesma tinha assassinado, mas cumpriria a última parte decente do meu papel. Quando cheguei ao Hospital Santa Helena, Patrícia ainda estava em recuperação e sedada. Falei com uma enfermeira, passei as informações do plano de saúde e conversei com o cirurgião, que me disse que ela tinha perdido sangue, mas que a expectativa era boa. Ela sobreviveria. Voltei para casa depois da meia-noite, exausto e incapaz de dormir. Deitei no sofá, levantei, fui até a cozinha, bebi água, voltei para a sala e percebi que havia uma coisa que não podia esperar até de manhã. Eu precisava ligar para os pais dela. Pensei em deixar para depois, mas se Patrícia piorasse durante a madrugada e eles não tivessem a chance de se despedir, nunca me perdoariam. E, apesar de tudo, Antônio e Lúcia sempre foram bons comigo. Antônio atendeu com voz de sono, perguntando se eu sabia que horas eram. Eu disse que sabia, mas que precisava ligar porque Patrícia tinha se ferido e estava no Hospital Santa Helena. Houve uma pausa. Ele perguntou o que eu queria dizer com se feriu. Eu respirei fundo e falei a verdade. Patrícia foi baleada pela esposa do homem com quem estava tendo um caso. Do outro lado, ele quase gritou. Perguntou se eu estava bêbado, se tinha enlouquecido, que história era aquela. Respondi que estava sóbrio, que a polícia tinha ido à minha casa, que eu já tinha estado no hospital e que o médico dizia que ela provavelmente ficaria bem. Expliquei que ela estava sedada e que não havia motivo para correrem para lá naquela hora, mas que eu achei certo avisar. Ele perguntou se eu estava com ela. Eu disse que não, que estava em casa. Então ele perguntou se eu não deveria estar ao lado dela. Eu estava cansado demais para brigar. Apenas disse: Antônio, você ouviu o que eu falei? Ela estava com o amante quando foi baleada pela esposa dele. Ele respondeu que aquilo era impossível, que Patrícia não tinha amante. Eu disse que tinha, ou teve, porque o homem estava morto. Houve silêncio. Eu ouvi ao fundo ele chamando Lúcia, tentando explicar entre frases quebradas o que eu tinha dito. Quando voltou ao telefone, perguntou se havia alguma chance de eu estar enganado, sobre a traição ou sobre o tiroteio. Respondi que não. Expliquei que eu tinha desconfiado 2 semanas antes, que contratei um investigador, que quando a polícia chegou eu estava justamente olhando fotos, horários e relatórios. Contei que já tinha falado com uma advogada e que minha decisão sobre o divórcio estava tomada antes mesmo do tiroteio. A voz de Antônio mudou. Ele parecia envelhecido em poucos minutos. Perguntou o que eu faria. Eu disse que me divorciaria. Ele tentou argumentar que Patrícia tinha levado tiros, que precisaria de ajuda, que talvez aquela não fosse a hora. Eu disse que eu também precisei dela, e ela estava em um motel com outro homem. Expliquei que garantiria o convênio durante a recuperação, que os advogados resolveriam o resto, mas que eu não podia voltar para uma mulher que mentiu tantas vezes olhando direto no meu rosto. Falei que, de certa forma, as mentiras me feriram mais do que o sexo, porque ela mentia tão bem que eu nem suspeitava. Antônio perguntou o que tinha me dado a pista. Eu contei que ela ficava fora o tempo todo, que antes fazíamos coisas juntos, e nos últimos meses, todos os planos dela me excluíam. Eu precisei ver com meus próprios olhos, e quando vi, não havia mais volta. Então ele disse, com a voz quebrada, que ele e Lúcia sonhavam em ter netos. Aquilo me atingiu de um jeito inesperado, porque eu também sonhei com isso. Eu também imaginei uma criança correndo pela sala, chamando Antônio de avô e Lúcia de vó. Eu pedi desculpas, e dessa vez minha voz quase falhou. Então Antônio me pediu um favor. Eu me preparei para ouvir que ele queria que eu esperasse, que conversasse com Patrícia, que desse outra chance à filha deles. Mas ele não pediu isso. Ele pediu para eu não desaparecer. Disse que ele e Lúcia me viam como o filho que nunca tiveram, e que não queriam me perder mesmo que eu me divorciasse da filha deles. Depois de tudo, da traição, das fotos, dos policiais, do hospital, foi aquilo que finalmente me fez chorar. Eu disse que também os amava e prometi que não sumiria. Quando desliguei, me senti completamente vazio. Deitei na cama ainda de roupa e apaguei.
A luz da manhã entrou pela janela cedo demais. Levantei só para fechar melhor a cortina e voltei para a cama por mais 2 horas de um sono ruim, cheio de imagens quebradas. Flashes de sirene, fotos no envelope, Patrícia sorrindo para outro homem, a voz de Antônio no telefone. Quando não consegui mais dormir, tomei outro banho. Me vesti e parei em uma padaria para comer alguma coisa antes de ir ao hospital. Cheguei ao quarto de Patrícia perto do meio-dia. Os pais dela já estavam lá. Para minha surpresa, ela estava acordada e bem mais alerta do que eu imaginava. Eu esperava encontrar-la confusa, fraca, talvez arrependida. Entrei no quarto preparado para ouvir choro, desculpas, vergonha. Mas ela olhou para mim e explodiu. Gritou que eu era um desgraçado, que eu tinha mandado matar o Marcos, que eu tinha acabado com a vida dele. Foi ali que entendi uma coisa cruel. Para ela, aquilo não tinha sido só uma aventura. O nome dele saiu da boca dela com amor e desespero. Não era apenas traição física. Ela tinha entregue a ele uma parte dela que deveria ter sido minha. Em segundos, 2 enfermeiras entraram apressadas, e 2 seguranças ficaram próximos à porta, como se eu fosse a ameaça. Eu olhei para Patrícia sem sentir a compaixão que achei que sentiria. Disse calmamente que eu não tinha matado ninguém, que a esposa dele tinha feito isso, e que talvez os 2 tivessem sido descuidados demais, ou talvez Beatriz fosse apenas mais esperta do que eu fui. Aquilo a calou. Ela virou o rosto e começou a chorar de um jeito feio, profundo, como se estivesse lamentando o homem morto, não o casamento destruído. Uma enfermeira me pediu para sair, e eu saí sem discutir. No corredor, enquanto caminhava em direção ao elevador, pensei se algum dia eu realmente conhecia aquela mulher. Ela claramente nunca me conheceu. Perto do elevador, 2 seguranças vieram falar comigo. Um deles disse que precisava conversar. Eu respondi que não, que eu já havia falado com a polícia e que não permitiria que os gritos de uma mulher mentirosa transformassem 2 seguranças de hospital em investigadores improvisados. Disse que podiam chamar a polícia, se quisessem, e eu falaria com policiais de verdade, mas que, se encostassem em mim, eu processaria o hospital. Eles se olharam, sem saber o que fazer, e eu entrei no elevador. A polícia nunca mais me incomodou. Patrícia tentou insistir que eu tinha algo a ver com a morte de Marcos, mas Beatriz tinha sido presa praticamente em flagrante, chorando ao lado do corpo e confessando repetidamente durante o caminho para a delegacia. Não havia muito mais a investigar. O advogado que Helena encontrou para Beatriz conseguiu transferi-la para uma clínica psiquiátrica em vez de uma cela comum. Às vezes, eu me pergunto qual das 2 coisas é realmente pior. Visitei Beatriz algumas vezes, não por amizade exatamente, mas por uma estranha sensação de que nossas vidas tinham sido esmagadas pela mesma mentira. Ela era mais lúcida do que muita gente que anda livre por aí. Numa das visitas, ela me perguntou, com um sorriso seco, se eu poderia esconder uma serrinha dentro de uma caixa de bombons para ajudá-la a fugir. Foi aí que percebi que ela ainda tinha senso de humor, e talvez isso fosse a prova de que não estava tão louca quanto diziam. O divórcio saiu sem grandes batalhas, embora Patrícia tentasse transformar a própria tragédia em moeda de troca. Ela não me queria mais, mas queria tudo o que tínhamos construído e até uma parte do que eu ainda construiria. No fim, teve que aceitar metade dos bens e nada de pensão. O juiz ouviu os pedidos dela com uma paciência curta e disse algo que eu jamais esqueci. A senhora tem emprego, senhora Patrícia. Pode trabalhar. Confesso que pensei seriamente em tatuar essa frase no braço. Com o tempo, parei de acordar com raiva. Parei de revisar mentalmente cada mentira. Parei de imaginar quantas noites ela passou rindo de mim enquanto dizia que estava com as amigas. O que ficou não foi o amor por Patrícia, nem mesmo o ódio. O que ficou foi a gratidão por uma advogada que me tratou como uma criança quando eu precisava de direção, por 2 sogros que continuaram me chamando para almoçar aos domingos, e por um juiz que teve mais bom senso do que muita gente envolvida naquela história. Quanto à minha ex-esposa, penso nela cada vez menos. Às vezes, lembro daquela noite escura, da luminária acesa, da pasta no chão, da campainha tocando, e percebo que a vida pode mudar não quando você descobre a traição,
mas quando decide não deixar que ela transforme você em alguém pior. E essa foi a minha história. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta o que teria feito no meu lugar e se inscreve no canal Histórias de Traição. Porque o seu apoio ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas e me permite trazer novas histórias como esta. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo relato.